começa mais um capítulo nosso, episódio 6, Tarô Cognitivo Comportamental. Nesse episódio vamos falar da carta do Papa, que é a carta 5 do Tarô, que vai trazer a simbologia, né, da transcendência, né, a transcendência do projeto que você iniciou lá na carta Louco, da iluminação, né, das suas ideias em referente a esse projeto que foi criado e do seu dever que você vai ter com ele, né? Recapitulando os últimos episódios, né, vou baixar um pouquinho aqui a telinha. Recapitulando os últimos episódios, a gente tem que entender assim, dentro do contexto do tarô, né, dos 22 caminhos, ele vai dizer o quê? Que todo projeto, todo objetivo vai ter um início, vai ter um meio, vai ter um fim, né? Independente da sua vontade ou não. Dentro da tradição é isso. Então, a gente começou um projeto, seja lá qual for, objetivo seja lá qual for, lá na carta Louco, quando resolver uma busca, né? Largar tudo, né? O que a gente tinha para buscar esse determinado projeto, pode ser um trabalho, pode ser um relacionamento, né? Compra de algum imóvel, sei lá. Aí depois chegamos na carta do Mago, que é o Uno, onde a gente pega as ideias e começa a elaborar esse projeto que se quer, o que você quer, né? Depois chegamos no 2, que é a dualidade, que é a carta da Papisa, que é a questão da criação do plano, né? Então a gente vai planejar o princípio desse projeto, né? Como vai ser, como vai agir, né? Qual caminho tomar, o caminho da esquerda, o caminho da direita, né? Que é um caminho mais rigoroso, um caminho mais benevolente, o mais fácil, né? O mais curto, o mais demorado, o mais trabalhado, que no caso é a carta da Papisa, né? Depois fomos para a carta número 3, que é o trino, pensamento, fé e ação, que está ali conectada ao que? Ao planejamento e à gestação, né? Então o projeto começa a ser criado. Ele está nascendo ainda, não nasceu, é uma etapa da sua vida que você está fazendo. Por exemplo, se é um programa de computador que você vai vender em uma loja de aplicativo, se você tiver nessa carta, você está criando ele ainda. E aí tem os desafios, né, dentro dessa criação. Se você conseguir sair da gestação, você vai para o quarto etapa, que é o imperador, né? O imperador é quando se concretiza, né, a autoafirmação, a concretização do seu projeto. Ele nasceu. Se é um emprego, você conseguiu um emprego. Se é um namoro, você conseguiu um namoro. Se é o seu aplicativo que você estava fazendo e acabou de ser terminado. Só que não termina aí, né? Como eu falei, tem um começo, meio e fim. Agora vai ter um andamento do que vai acontecer com isso, tá? E aí, quem não acompanhou ainda pode ficar meio perdido, né, em relação aos 22 caminhos de qualquer objetivo ou projeto que você tenha. Assista os últimos vídeos, né, começando pelo o Mago, o Louco, né, para entender mais ou menos o contexto do que eu quero explicar sobre os 22 caminhos do tarô, seja lá para o que você queira fazer, né? Agora, falando da carta o Mago, né, que é a carta, vai ser a nossa análise, né, e para todos que estão chegando agora no nosso canal, então vai ter, tudo começa com estímulo e resposta, né? Então o que essa carta vai estimular a gente, ou seja, o que ela representa de estímulo, né? Então o Papa está ligado à transcendência, né? Está conectado a transcender o que? A transcender agora o seu projeto que nasceu, né? Você tem um projeto, um objetivo, foi criado lá no Imperador, você concretizou. Agora você tem que transcender ele tem que evoluir, ele tem que melhorar. Se é um emprego, trabalhar melhor para chegar em algum lugar. Se é um namoro, que esse namoro seja cada vez mais saudável, né? Esse seria o estímulo e simbolicamente essa carta vai representar. Não só isso, né, mas é uma delas. A iluminação, né? Então as ideias que você vai ter de melhora no que você acabou de construir. Vai falar também, que eu pulei um pouquinho, mas então as perguntas que você vai ter que fazer agora é sobre a transcendência, né? Como eu falei, como que você vai transcender esse projeto, as suas novas ideias que você vai ter agora a partir do momento que você já tem o seu objeto, né? Essa carta está conectada ao dever, o Papa está conectado ao dever. Então assim, agora você tem um dever de manter o ciclo de vida do projeto que você conquistou. Se é uma relação, o máximo possível. Se é um carro, manter ele o máximo que você puder, de uma forma que você possa usar ele
e manter a qualidade dele. Se é um emprego, manter esse emprego. Né? Então agora você tem um dever. Essa é a pergunta que você vai fazer para você. Né? Qual o dever que eu tenho agora, a partir do momento que eu conquistei aquilo que eu queria? Né? É a respeitabilidade, ou seja, você vai ter que se perguntar sempre se você está respeitando todo aquele esforço que você fez lá atrás. Né? Que era tirar do mundo das ideias, que era planejar, que era começar o processo de gestação do seu projeto, e é assim que ele nasce. Né? Então você vai sempre se perguntar, será que eu estou respeitando todo aquele esforço que eu fiz? Né? Então vamos lá. Qual é o estímulo? Essa carta, a gente vai olhar o Papa, está conectada à autoridade moral, a missão que você tem a partir do momento que você conseguiu o seu objetivo. Qual é a sua missão? Então agora, quando você tiver dúvida, quando você chegar nessa etapa, você olhando para essa carta, sempre lembre disso, se chegar nessa dúvida, né? Qual é a minha missão agora? Bom, eu consegui o que eu queria, e qual que é a minha missão a partir do projeto que eu consegui? O que eu vou fazer com ele? Se é uma casa, então, minha missão agora é fazer com que essa casa seja boa para minha família, enfim, se é um emprego, qual que é a missão que agora eu tenho nessa empresa? Então essa carta vai representar também a missão. A lealdade, que vai ser um estímulo, que essa carta pode trazer nessa etapa em você, é a lealdade em relação ao que você tem. Você está sendo leal com aquilo que você conquistou? Ou você agora que conquistou enjoou, não quer mais? Né? Se você chegou nesse ponto de você comprou alguma coisa ou conseguiu alguma coisa, mas enjoou, talvez você não vai passar para os próximos passos. Você vai parar aí e aí vai entrar naqueles conflitos. Normalmente, quando a gente vai ter esses estímulos, a gente vai ter as respostas positivas e negativas. Então, uma resposta negativa que a gente pode começar a ter a partir do momento que a gente tem um estímulo de dever de manter aquilo que a gente conquistou. A gente pode ficar prisioneiro das formalidades. Né? Então, por exemplo, se você tinha um objetivo de iniciar um negócio, e aí agora você tem o dever de manter aquilo de uma forma produtiva, de uma forma saudável, manter um ciclo de vida do seu negócio, será que de repente seu negócio não começa a crescer? Será que você não está sendo formal demais? Né? Por medo de perder alguma coisa? Né? Então, talvez a formalidade demais, tudo que é demais pode estar prendendo o seu projeto, fazendo com que ele evolua mais. Que é justamente o propósito dessa carta, né? Sair do processo só da criação. Agora vai ter que começar a andar o seu projeto. Teórico limitado. É o mesmo processo, está muito ligado à formalidade. Então, de repente você cria o seu projeto, só que agora você precisa vender ele, né, para alguém. Se for um emprego, vender seria vender o seu trabalho para ele ser melhor. Se for um namoro, vender, vamos dizer assim, no namoro, como que eu poderia explicar? Mas melhorar mais esse namoro, se vender melhor dentro desse namoro, né, sempre estando melhor, né, mostrando para o seu parceiro que realmente valeu a pena ele ter te escolhido. Mas de repente, quando você está num teórico limitado, vamos pegar um namoro, até é mais fácil agora, ver uma ideia boa. De repente, tudo que falou que ia fazer era só uma teoria. E aí, agora que está pronto esse namoro, você precisa colocar em prática aquilo que você se propôs fazer, só tinha ficado na teoria. Exemplo, eu gostava de cinema pra caramba, eu gostava de viajar. Aí de repente você começou a namorar e era só teoria, você não gostava daquilo. E aí vai criar problemas. Indecisão é a mesma coisa. Né? Então, se você tem uma missão, agora pode surgir essa resposta da indecisão. Né? Será que é isso mesmo? Será que não é? Que eu quero? Por outro lado, tem também as respostas positivas que podem surgir em você, a partir dos deveres que você tem. Que é o quê? A busca de um sentido. Então, agora que você tem um dever do projeto que você conquistou, você pode sentir agora que você está no caminho certo. Isso surge vários sentimentos bons, né, motivadores para continuar nesse caminho. Né? Indicação de caminhos de salvação é o mesmo processo, é encontrar o caminho. Então pode surgir dentro de você uma resposta que é assim, poxa, agora eu consegui, agora é meu caminho. E sentimentos de bem-estar começaram a surgir dentro de você. Tá? Então, só para recapitular, tá?
Porque cada vez que o caminho vai andando em cada etapa, vai ficando mais complexo o processo de você andar nesse caminho, para chegar no final dele, né? E o ideal é que chegue no final desse caminho, desses 22 caminhos, positivamente, trazendo questões positivas, mais positivas do que negativas. Então, você tem um estímulo, já expliquei as respostas que, devido a esses estímulos de dever e lealdade com seu projeto, pode surgir essas respostas, negativas ou positivas. Vamos para as respostas mentais. Então o Papa também, de forma simbólica, quando você olhar para essa carta, dentro do que você conseguiu, ele também vai representar a atividade da inteligência, né? Então, cada vez mais, assim como no Imperador, a sua inteligência, ou seja, a capacidade de resolver problemas vai aumentando, né? Porque agora você tem que fazer o projeto andar, né? Significa também os pensamentos inspirados, né? Então, se você tiver nas respostas boas, né, e você está motivado, você vai ter cada vez mais inspiração dentro do seu projeto. Isso se você conseguiu entrar dentro das respostas positivas, né? Porque senão você nem consegue passar dessa etapa. Isso em relação a questões de pensamento, questão mental, né? Questão emocional. Essa carta ela vai trazer sentimentos poderosos, né? Os afetos, né? Como eu falei, você conseguiu encontrar seu caminho, né? Você terminou a faculdade, se o projeto fosse terminar uma faculdade, então você terminou, então você encontrou seu caminho, né? Se era aquilo que você queria mesmo. E aí você sente aquele sentimento de dever cumprido, né? Que já essa carta vai acabar dizendo, e você vai ficar com um sentimento interessante sobre aquilo que você lutou, né? Então seria isso daí. E o que eu acabei de falar indica os sentimentos normais, tal como deve ser manifestado sobre a vida, né? O lado físico que essa carta vai mostrar, né, propriamente dito, a parte prática, que é uma consequência, seria o equilíbrio, a segurança da situação e a especialidade em sua área. Eu coloquei um ponto de interrogação, porque vai ser nessa etapa que você também vai começar a verificar se você vai ser mesmo especialista naquilo que você está querendo fazer. Por quê? Porque às vezes quando a gente quer fazer muitas coisas ao mesmo tempo, a gente entra em dispersão, a gente acaba se perdendo no projeto. Eu acho que é por isso, e aí é uma teoria minha, claro, que às vezes a gente não termina as coisas que começa, né? Então, por exemplo, nessa fase, na quinta fase, que é o Papa, onde você tem que ter o seu dever já bem consolidado, né? Que você já tem que ter encontrado o seu caminho, porque você já criou o seu projeto, já gastou muita energia para ele, já é interessante você se perguntar se essa era a área mesmo que você queria, porque a partir daí em diante, talvez você não consiga nem passar mais dessa, ou você começa a se perder, e aí começa só a entrar nas respostas negativas, dentro dos caminhos do tarô, né? Quando eu falo caminhos do tarô, é no sentido filosófico, no sentido simbólico, tá? Não tem a ver com destino, nada disso. É só uma forma simbólica de organizar os processos de iniciar qualquer caminho, né? Então, como eu falei, tudo tem um começo, meio e fim, né? Então estamos no quinto caminho, né? Que seria o sexto, porque a carta louca é o 0. E já nesse caminho a gente tem que ter segurança da situação, né? Se a gente quiser continuar até o final dessa jornada desse projeto e bem sucedido, né? Senão, o que a gente vai começar a perceber ao longo dessa caminhada, dentro dessas histórias, é que se a gente não manter esse equilíbrio e não tiver uma atividade constante da inteligência, ou seja, a capacidade de resolver os problemas, a gente vai entrando muito em respostas negativas, né? E a carta quinta tem uma coisa muito interessante, né, que eu vou falar agora. Quais são os desafios e sombras que você vai ter nessa etapa? Você pode estar desconectado da sua razão. Se você não tiver dever com aquilo, não sentir que é um dever, que é um caminho a percorrer, você vai estar desconectado no que você projetou. E aí começa a dar tudo errado. Aí o projeto começa a atrasar. E aí você regride as outras etapas. Aí talvez você vai ter que regredir de novo lá para Papisa, para planejar, criar um novo projeto, como eu falei na etapa do Imperador, né?
O interessante que eu tinha lido hoje sobre essa carta, se vocês perceberem, ele está segurando o cetro, e tem as sete estrelas, né? Se você for contar, 3 do lado esquerdo, 3 do lado direito e uma em cima, uma estrela, né? Isso representa, dentro do esoterismo e dentro dessa carta, conforme eu acabei estudando, as 7 virtudes ou 7 pecados capitais, né? E aí ele fala que na astrologia cada astro vai significar os 7 pecados também. Mas o interessante é que tem bastante coisa a ver nessa etapa, porque agora que você tem um dever, você tem um caminho, dependendo como você agir em relação às suas virtudes, você pode entrar só nos lados muito, muito ruins desses 7 pecados capitais dentro do seu projeto. Por exemplo, seu projeto era conseguir um trabalho. Então, você encontrou seu dever, você está lutando e tal. Mas, de repente, você pode estar preso ao orgulho, que é um desses 7 pecados, né, que está conectado a esse mastro, mastro é ótimo, sobre esse cedro do Papa. De repente você pode estar na preguiça, agora que eu consegui, vou chegar atrasado no trabalho, então pode começar a ficar conectado à inveja, então começar a invejar seus colegas de trabalho, ou a cólera, sempre estar com raiva, né? E assim por diante. Aí tem a luxúria, a gula no caso, e se for falar de trabalho seria consumir, né? Querer consumir as coisas do trabalho só para você, não dividir com seus amigos, numa reunião querer consumir as informações e não passar adiante, né? Apego excessivo ao dinheiro sobre o que você está ganhando ou ao seu cargo. E aí você pode transpor para qualquer outra área. Se for um namoro, é o mesmo processo. Você começou a namorar, de repente agora você começou a ficar orgulhoso, né? E aí como eu falei, aí você começa a entrar no lado da sombra. E aí seu projeto começa a ficar retardado, né? Ou seja, vai começando a perder a potência de ação para chegar até o final dele, né? Você começa a ser negligente com as coisas e assim por diante. Então é muito interessante esse aspecto filosófico e simbólico, né? Referente ao cajado, né? Ou cedro do Papa, né? A coroa do Papa também, como vocês podem ver, tem 3 lances, né? Tem 3 linhas que significam os 3 mundos. Esses 3 mundos é o mesmo processo. Você pode significar o pensamento, né? Agir e a fé, né? Pensamento, fé e ação. É o mesmo processo. Mesmo nessa etapa você tem que manter ainda isso, né? Tem que estar com o pensamento firme, tem que estar acreditando no que você acabou de construir e você tem que ter a ação, continuar fazendo. Agora, como eu falei, só recapitulando, para não confundir vocês, para quem está entrando agora no canal, ficar um pouco confuso, eu vou resumir rapidinho, é assim, tudo que fazemos na vida tem um começo, meio e fim. A filosofia do tarô vai mostrar isso através de 22 caminhos, né? Então, seja lá qual o projeto que você tem, cada carta do tarô vai mostrar uma etapa. Você pode estar ora no lado da sombra ou na hora do lado, vamos dizer assim, da luz. Mas aqui não é a luz em relação à bondade, em relação de iluminação de ideia, né, positividade, né? Dependendo como você for agir dentro do caminho de um projeto seu, você pode continuar o caminho ou você pode regredir o caminho. Hoje a gente falou da carta do Papa, que vai falar dos deveres, vai falar do seu caminho, da sua iluminação, né? E quando você chega nessa etapa, se caso você não consegue sair da questão da sombra, e vai ter, você não consegue avançar com o seu projeto, e aí ele morre e você ou regride ou você abandona tudo. Se for um emprego, você pode ser mandado embora, não continuar ou trabalhar chateado. Se for um namoro, pode terminar o relacionamento. Se era comprar alguma coisa, de repente você compra, mas dá errado, não era aquilo, aí você tem que vender e tem prejuízo. E assim por diante. Bom, gente, me sigam no canal, espero que vocês tenham gostado. Conforme vai avançando o vídeo, vocês vão entendendo melhor os caminhos para aqueles que podem ter um pouco de dúvida, porque tem as questões filosóficas, mas a ideia é sempre assim. São várias etapas, olhem para as figuras,
tenta identificar dentro do que eu falei que parte está seu projeto. Se você começou ainda no louco, se você já está planejando, se está no mundo das ideias ainda no mago, né? Se está na imperatriz, ele está ainda tá sendo gerado, ou se ele já está no imperador, já foi criado, ou se está no papa, né? Que já está no processo da iluminação das ideias, do caminho, se esse é o caminho mesmo que vocês querem ou não. Bom, muito obrigado, me sigam, se inscrevam e até a próxima.